Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez, nós estamos aqui para o estudo da doutrina espírita, trazendo aí aos nossos corações as informações que nós precisamos para o aprendizado necessário, para a renovação dos nossos sentimentos. Então, é muito bom poder toda quinta-feira parar um minutinho e estarmos aqui reunidos em nome dele para o estudo que tanto nos auxilia e nos ampara. Nessas 2 semanas nós estamos falando aí de locais diferentes que o costumeiro. Nós estamos aí com uma dificuldade de estar no local onde a gente sempre faz. Eu acredito que semana que vem já será possível, mas hoje a gente vai ficar por aqui mesmo. Mas vejamos bem, Joana traz hoje a lição de número 28, intitulada Desânimo. Joana vai tratar desse assunto de uma forma muito cuidadosa, porque ao mesmo tempo que ela trata da questão pandêmica, do desânimo na nossa vida, ela nos convida a persistir no bem, a sermos mais fortes que esse sentimento, de não nos deixarmos abater. Então ela traz pra gente essa orientação no sentido de que a gente possa cada vez mais vencer as dificuldades que nós enfrentamos. E para ela começar essa lição, meus irmãos, ela traz lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, e esse item é o item que fala sobre o bem e o mal, é do capítulo Bem-aventurados os aflitos. E a gente precisa se perguntar, né, meus irmãos, por quê? É claro que o desânimo, ele faz sofrer. Ele nos cria dificuldades, nos cria dor, limitações. E por que Joana, para tratar de um tema desse, ela vai buscar lá no capítulo 5 do Evangelho, um capítulo que fala dessa bem-aventurança? Será então que esse estado de desânimo que acomete a nossa existência, né, que é uma característica que nos marca essa trajetória num planeta como a Terra, será que isso está dentro dessas bem-aventuranças? Essas coisas que a gente tem que se perguntar, né? Qual a parte do desânimo que a gente sente nessa questão dos bem-aventurados e os aflitos. E aí ela pega então esse item 18 que fala, o item 18 é o bem e o mal. Nesse item do Evangelho, a gente tem a observância de que Deus não nos dá fardo maior do que o que a gente pode carregar, que nós temos a assistência dos benfeitores espirituais, ou seja, porque Deus não nos desampara, então nós estamos o tempo todo sob um amparo divino, sobre o amparo cuidadoso que nos impulsiona para frente, que nos remete a possibilidades melhores. E nesse item tem uma frase, uma parte lá, que ela destaca aqui para nós, que diz o seguinte, olha: o desânimo é uma falta. Olha isso, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Isso, a gente precisa entender isso aqui, porque a gente pode pensar assim, nossa, mas que rigor é esse, né, de Deus, que é pai, que é amoroso, que é... Aí a
gente precisa pensar na vida corriqueira nossa aqui, de pai, de mãe, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem aluno, quem tem neto. A gente sabe que o aprendizado para as pessoas, para as crianças, principalmente, para o adolescente, ele necessita, às vezes, de certa firmeza daqueles que têm a incumbência de os guiar, de os orientar, os amparar, não é? Então, a gente, por exemplo, em dados momentos, a gente tem que dizer para um filho, a gente tem que dizer para um neto, a gente tem que dizer para alguém assim, sim, não, não. Né? Isso que você está fazendo não está certo, né? E eu não vou passar a mão na sua cabeça. Você precisa acordar para isso. É um erro, uma falta, é passivo de correção, é passivo de melhora, mas enquanto você insistir nesse comportamento, você não conta comigo. Eu não vou passar a mão na sua cabeça sobre os seus erros. Agora imagina o inverso, imagina aquele filho, aquele adolescente, aquele neto, aquela pessoa que a gente zela, cuida, que em reconhecendo o erro, em reconhecendo uma falta cometida, ou por si próprio, ou quando resultado de um diálogo, de uma conversa, de uma experiência traumática, alguma coisa assim, e essa pessoa, entendendo que aquilo é uma coisa errada, que não deveria ter sido realizada, que foi uma falta, e vem e nos pede ajuda para poder não errar mais, para corrigir os seus erros, para reparar o mal realizado. Aí sim, nesse caso, o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer para ele, não, você que se vire, de modo algum. A gente vai dizer o que para ele? Sim, eu estou do teu lado. Vou te ajudar nisso. O que depender de mim para te ajudar, eu o farei. Mas a consolação de quem passa a mão pela cabeça, de quem super protege, isso não. Então, nessa parte aqui, onde Joana destaca essa frase, né? O desânimo é uma falta e que Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem, é nesse sentido. É nesse sentido. Por quê? Existem leis imutáveis. Nós somos dotados do livre-arbítrio. Deus não tem que fazer mais muito por nós, não é? Deus nos deu a vida. A reencarnação é presente na vida de todos nós. As oportunidades que a vida física nos traz são oportunidades inúmeras de recomeçar, meus irmãos. De fazer diferente aquilo que a gente vem fazendo ao longo de muitas encarnações. Dos erros cometidos, que a vida traz para a gente uma nova oportunidade de realização. E como que isso é grandioso? Como que isso é valoroso? Não é? Então Deus, ele não precisa ficar nos carregando no colo, não. As oportunidades estão aí. E se a gente errar, que é passível de errarmos, se a gente incorrer novamente nos erros, o que será para todos nós? A lei de ação e reação. A cada um segundo suas obras. Porque a gente não vai poder colher flores se a gente está plantando espinhos. Não tem jeito. A gente precisa buscar agir no bem, porque a vida responde para a gente. E essa é a solicitude de Deus. Porque Deus está nos dando a possibilidade da gente, em fazendo as coisas certas, colher os resultados positivos daquilo que a gente faz. Então, o que precisa ser trabalhado
dentro de nós são as nossas atitudes e não essa cobrança acirrada a Deus. Qual a melhor consolação que Deus pode nos dar, senão a possibilidade de recomeçar? Quer mais consolo do que esse? Quer mais demonstração de paternidade do que essa? Então a gente precisa entender a bondade divina que zela por nós, que não nos dá fardo maior do que o que a gente pode carregar, que é um dos pontos evidenciados nesse item 18, em que essa frase está citada, não é? Então a gente precisa, meus irmãos, realmente sair de um estado de imaturidade, de infantilidade. Eu acho que a gente já entende e compreende que Deus está por nós a todo instante. E que cada um de nós tem uma parte nessa tarefa e que nos cabe cumprir. E que nós devemos cumpri-la com afinco, com coragem, com determinação. Essas coisas são importantes. Então, a gente entender a solicitude divina que traz para a gente as oportunidades que a gente necessita. Agora, o desânimo é um mal. O desânimo denota um mal moral que precisa ser tratado. É doença que precisa ser tratada. E como doença que precisa ser tratada, o remédio amargo às vezes é necessário. Então nós, no processo de evolução espiritual, nós reencarnamos com a possibilidade de vencer essas más inclinações, porque isso é uma falta nossa. Nos deixar abater, nos deixar perder o ânimo, nos perder na coragem, essas coisas todas marcam o nosso psiquismo. São dessas doenças que nós ainda estamos infestados. Quando nós reencarnamos, abre-se para a gente uma nova porta, num novo cenário, num novo desenho de vida, num novo corpo, uma nova identidade, né? Possibilidades maiores para nós. Mas o nosso arquivo psíquico, esse formado pelas experiências que tivemos, pelas escolhas que realizamos, esse é parte integrante do nosso eu interior. E essas doenças, entre elas o desânimo, faz parte dessa estrutura psíquica. E isso aqui, na verdade, o que representa isso para nós, meus irmãos? A gente tem que pensar que esse desânimo, ele se caracteriza, na maioria das vezes, por um estado de rebeldia nossa. Aquela rebeldia de quê? Quer conduzir as coisas sempre pelo nosso prisma. As coisas têm que acontecer do jeitinho que a gente quer, da forma que a gente pensou. As pessoas têm que ser como a gente deseja que elas sejam. Então a gente planeja determinadas coisas, organiza determinadas coisas e a gente quer que a vida responda pra gente dentro desse padrão. Só que a vida nem sempre responde, meus irmãos. Ela nem sempre vai responder dentro desse padrão. E a gente acaba por se ferir. A gente acaba por não aceitar. A gente acaba por se irritar. Porque a vida não responde pra gente como a gente gostaria que a vida respondesse. Então, quando a gente percebe que a gente não consegue dar conta de todas as coisas e que a gente não consegue que as coisas sejam da forma como a gente quer que seja, a gente cria uma autodefesa.
E essa autodefesa é o desânimo. Porque é muito mais fácil para a gente, ao invés de reformular as nossas ideias, de reformular as nossas tendências, de tentar aceitar as pessoas como elas são, de tentar entender que a vida ela vai se desenhar para a gente conforme ela precisa e nem sempre com a forma como a gente deseja, como a gente quer. Quando a gente consegue estabelecer um consentimento íntimo para a vida que a gente tem, quando a gente consegue organizar essas coisas na vida da gente, a gente passa a ter maior tranquilidade para lidar com as adversidades. Então, é algo que precisa, de certo modo, ter o atendimento de nossa parte com coragem. Então, é muito mais fácil, ao invés de enfrentar essas nossas dificuldades de adaptabilidade à vida, às coisas e às pessoas, é muito fácil a gente se fechar. E é um estado de rebeldia, né? De criança pirracenta, que fala às vezes pro pai assim, eu não vou comer porque hoje não tem a batatinha frita que eu queria. Então, é mais ou menos isso. E isso, meus irmãos, é inconsciente. É claro que a gente não é essa criança que fica assim, né, então você, né, tô aqui brigando com Deus, né, porque você não tá fazendo, Deus, as coisas que eu quero, então agora eu vou ficar sem fazer nada. Não, a gente não, na verdade, a gente não coloca as coisas dessa forma. Mas as nossas reações, elas denotam isso. Elas denotam essa infantilidade, essa imaturidade em lidar com a vida como ela é. Por isso que nós enfrentamos grandes dificuldades de superação das nossas limitações. O que a vida nos convida é justamente o inverso. Então é por isso que Jesus nos adverte de que a gente precisa confiar em Deus, de que Deus não nos dará fardo maior do que o que a gente pode carregar e que uma falta como essa, o desânimo, não receberá de Deus consolação. Olha que lindo isso! Isso é amor, gente. Isso é amor estendido para todos nós. Isso é o amparo que não nos falta. Agora, como que a gente, num estado em que nós estamos, que Joana, na lição, ela vai falar sobre uma questão pandêmica. Olha, gente, fala a verdade se a gente não percebe isso. Olha, vamos olhar primeiro para nossa face, que ela já exterioriza esse desânimo diante da vida. Mas a gente olha na face das pessoas, que a gente vai perceber isso, gente. Parece que tá todo mundo cansado, tá todo mundo sem força, sem energia. Mas a vida pede da gente o contrário. Então, a gente tem vivido momentos aí da doença e o vírus tem se propagado para todos os cantos. Essa nova cepa, muito mais do que a anterior. Segundo os registros médicos e da ciência, ela não é tão letal, né? E haja vista que estamos todos aí, a maioria de nós, vacinados, né? E a vacina, ela é provedora também desse anticorpo que vai nos ajudar, nos amparar, né? Na resistência do nosso organismo para o vírus. Mas a gente percebe que ela se propaga muito mais. Então, você pega, por exemplo, pessoas que estão trabalhando, a quantidade de gente que está tendo que se afastar do seu local de trabalho, a gente vê isso pelas mídias, né? Mas na nossa própria vida. Quantas pessoas, e pega uma pessoa da família e todo mundo tá pegando aquilo, né? Mesmo com os cuidados, com essas coisas todas que a gente toma. Como que o vírus se propaga de forma tão sutil, tão sutil? O desânimo é assim também.
Você senta com uma pessoa para conversar, a pessoa fica assim pra gente: ah, mas tô tão desanimado. E eu tô fazendo aquele negócio lá, mas já fiz isso, já fiz aquilo, o negócio não dá certo. Então, tô tão desanimado. Ai, a vida tá chata, não acontece nada de novo, tá tudo nessa mesmice, eu não encontro alegria. Aí você vai ouvindo isso aqui, você ouve aqui, você ouve o outro ali, né? Quando você menos percebe, você também tá desse jeito. Aquilo parece que toma conta, porque a gente corrobora com a palavra do outro. A gente fala assim, realmente, tá desanimador, tá muito difícil. E aí a gente leva isso para as questões pessoais, para as questões do afeto, você leva isso para as questões profissionais, você leva isso para as questões políticas, para as questões sociais, e aí você vai engendrando assim uma onda de insensatez. Por que insensatez? Porque nenhum de nós, pelo menos espíritas, deveríamos nos comportar dessa forma, pelo conhecimento que a gente tem. Porque no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, num planeta de provas e de expiações, espíritos marcados por uma trajetória em sofrimento, na busca que nós temos pelo erro, pela ausência de moral. Então a vida, ela se desenha para nós hoje como medicação. Então, como doença que marca os indivíduos, doença física, que de tempos em tempos retoma, nós estamos num processo que a gente teve um início dessa vida física até o dia da nossa morte, e nesse período aqui encarnados, nós estamos tentando lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos sentimentos, para que a gente possa vencer essas questões. Quando a gente entra num processo de desânimo ante a vida, gente, nossos sonhos são rompidos. A gente mutila as nossas emoções mais vindouras do bem. A gente dificulta a nossa ascensão moral. Porque sonhos acalentados de vitória espiritual se abatem. Quantos abandonam a prática espírita porque estão desanimados? Quantos largam tarefas no bem porque estão desanimados? Quantos não conseguem superar suas limitações para estar junto daqueles que dele precisam? Olha como que essas situações dificultam a nossa trajetória. Então, meus irmãos, a nossa busca, ela é uma busca de vitória sobre nós próprios, primeiramente, senão a gente não consegue avançar. Joana vai colocar isso aqui e tem uma parte que ela coloca para nós, falando sobre o desânimo. Ela diz que o desânimo conduz a dissipações, a loucuras e até ao crime. Porque, meus irmãos, o desânimo é porta aberta para uma depressão, é sinal de depressão. Quantos movidos pela depressão chegam ao suicídio? Quantos inconformados com a própria vida cometem crimes contra as pessoas até que diz tanto amar? Olha como que é dicotômico isso. Ao mesmo tempo que a gente ama e que a gente quer ser feliz,
A gente busca a nossa queda, porque a gente se deixa abater por sentimentos que não são produtivos. Então ela coloca isso, ela diz aqui pra gente, olha que sério isso, ela fala, olha, aqueles que caem nas malhas do desânimo, invariavelmente derrapam para os vales, para os vales desesperadores do suicídio. Ela continua, suas vítimas apresentam-no refletido nas faces, a grande maioria deprimente. É aquilo que a gente olha, você olha para as pessoas, gente. Pega as pessoas na fila do banco, dentro do ônibus, nos restaurantes, nas praças. Leveza, alegria, espontaneidade, dificilmente marcam. Geralmente é aquele olhar sisudo, aquela coisa fechada, desanimada, né? Parece que está carregando o mundo sobre as costas, não é? Ela continua assim, grande parte da humanidade sofre-lhe a ação deletéria, né, que destrói, que acaba. Aí ela fala, olha, de trabalhadores da fé valorosos que se deixaram, abandonaram tarefas lindíssimas no bem. Pessoas que eram serventuários da esperança, desiludidos, já não conseguem mais falar da esperança para ninguém, nem de mantê-la dentro do seu coração. Ela fala que mantenedores de tarefas socorristas desajustados param sob o império do desânimo. Mas aí olha que lindo na lição que ela vai falando assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e a gente às vezes está ouvindo a lição, está lendo a lição, e a gente está pensando assim, eu conheço um fulano que largou um trabalho, eu conheço um ciclano que abandonou por causa disso, eu já vi uma pessoa fazendo isso. Aí ela para essa frase e coloca pra gente assim, mas também tu. Olha que interessante, também tu. Aí ela traz esse olhar para dentro de nós, né? Será que eu tô nessa onda de desânimo? E a gente não precisa ir muito longe para pensar, não. Porque aí ela vai falando que, na verdade, a gente acaba se comprometendo com a fala alheia. Ela diz assim, olha, amigos falam que não conseguem perseverar nos ideais fascinantes e severos da doutrina dos imortais. Aí ela fala, mas também tu. Porque se os valores da vida imortal tivessem já consolidados no nosso coração, diante de um estado desse, meus irmãos, a gente iria se refugiar na oração. A gente iria como o filho que reconhece que está diante de uma falha, que está diante de uma falta moral, que marca a nossa trajetória espiritual de espíritos de longas datas reencarnatórias, com atitudes ainda muito marcadas no erro. Nós iríamos, então, chegar perto do Pai, em oração, em silêncio, e pedir ajuda para vencermos isso, para sermos corajosos e não pedir que Deus passe mão na nossa cabeça. Assim como o filho aqui na terra que reconhece que errou e vai até aos pais pedir ajuda para poder reparar o mal cometido. É assim, gente. Então a gente deveria se refugiar na oração, tentando manter uma conectividade com Deus, para que Ele possa nos fortalecer no ânimo e na coragem. E os benfeitores espirituais, trabalhadores divinos, eles nos facultarão toda essa essência que a gente precisa de motivação interior. Então é não perder tempo com conversa inadequada. Quando alguém chegar até nós falando do desânimo,
a gente precisa refutar essa atitude sem grosseria, sem desrespeito, mas encorajar essa pessoa, encher essa pessoa de esperança, porque a vida é luz, a vida é alegria, a vida é oportunidade, a vida é crescimento. E a gente amanhece todo dia para uma nova etapa. E isso é bom demais. Não é? Então a gente precisa modificar essa atitude. Com isso, a gente cria um antídoto também para que essas ondas mentais deletérias, né, que marcam essa trajetória do planeta Terra, porque está em nós, que ela também nos afete, não nos afete. Então, um primeiro momento seria esse, da gente poder, quando chegar, da gente até falar assim, realmente, são de momentos difíceis, mas nós não estamos sozinhos. Pensa que você está tendo a chance de repensar sobre esse assunto. Já pensou dentro da sua fé, seja ela qual for, fazer uma prece, uma oração, pedindo a Deus o encaminhamento dessa situação? Vamos criando caminhos, sempre de esperança, sempre de alegria, né? Porque a vida pede isso de nós, não é verdade? Aí Joana continua assim. Alguns reconhecem os erros e a inutilidade de lutarem contra as próprias deficiências. Olha se esse irmão não é irmão em perigo. Esse é um irmão em perigo. Porque ele reconhece, mas ao mesmo tempo, ele não vê que esse erro pode e precisa ser corrigido. Aí olha o que a gente faz. Dá-lhes razão. Olha o que ele está colocando pra gente. A gente dá razão para ele. Pois que não é diferente o que ocorre contigo. Então, olha o que ela está colocando aqui para nós. Olha essa advertência da Joana. Ela está dizendo assim, o outro está ali reconhecendo um erro, mas não quer enfrentá-lo, não quer corrigi-lo, porque não vê razões para isso. Há aqueles ainda que acreditam que pau que nasce torto morre torto, e há aqueles que dizem assim, não, eu sou assim mesmo, e quem quiser conviver comigo, me aguente do jeito que eu sou. Né? Sabe lá quais outros motivos pode surgir de um pensamento desse. Só que ela está colocando que a gente acaba dando razão. Porque a gente também se sente assim. A gente também faz assim. Olha isso. Se não é grave a nossa atitude também. Olha o que ela continua. Outros esclarecem que tentaram seguir os postulados espiritistas, mas o tributo a oferecer é grande demais, em considerando as incertezas de que se encontram possuídos. Qual a cota de sacrifício que a gente quer dar? Isso é de cada um, meus irmãos. Está lá dentro do livre-arbítrio. Tá vendo a bondade e a solicitude de Deus? Mas é de cada um de nós, né? O que a gente vai fazer na nossa vida, das nossas escolhas. É assim que a gente tem se comportado aí por todas as vidas que a gente tem. A gente tem feito escolhas, não é? E é claro, colhendo aquilo que a gente planta, percorrendo os caminhos escolhidos, não é? Ela continua, concordas com eles. Olha o que ela tá falando para nós. Aí a pessoa vem e fala isso para você, né? Que tentou até seguir os ensinamentos espiritistas, né? Mas, diante das incertezas e tudo que tá no coração, de tudo, achou melhor não ir. E a gente concorda. Olha o que ela tá falando. Você concorda. Porque concorda com eles. Ausculares, o imo em tormentos múltiplos. Porque você também tá assim. Você tá ali também. Tormentos inúmeros. Mas ainda não para reconhecer, para pensar, né?
que esses tormentos são de todos nós e os que nos caracterizam são nossos. Os que me caracterizam são os meus, os que te caracterizam são os seus, não é? Mas todos precisam de tratamento. Aí ela fala: eleva o padrão mental das tuas meditações. Expulsa o tóxico letal que se infiltra sutilmente na tua organização espiritual. Você acaba aceitando aquilo. De tanto ouvir falar, de tanto outro dizer, de tanto perceber, de tanto sentir, você fala assim: realmente é isso mesmo. Olha como que isso vem sutilmente. Ela fala: luta contra isso. Não é assim não. Acorda, né? Faze um exame dos que debandaram nas fileiras do dever. O desanimado é alguém que tombou antes do termo da jornada. Reage com todas as suas forças e não possibilites horas vazias, porque esse é um perigo. A mente à toa dá campo para isso aqui, porque a gente vai buscar lá no fundo do íntimo, a gente vai buscar lá nas dores que a gente nem lembra, né? A gente vai lá no cantinho, naquela feridinha lá, catuca, 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 até o negócio voltar de novo, né? Então ela fala: e não te possibilites horas vazias para se encherem de esperança nas províncias do teu pensamento. Homens e mulheres que lutarem todos os tempos para construírem o ideal de felicidade humana experimentam os miasmas pestilentos desse sicário do espírito. É da nossa trajetória, mas não vão vencer, gente. A gente vai conseguir se libertar disso. É preciso um ajudar o outro, dar coragem, esperança para quem está à nossa volta. Isso também vai nos encher de esperança, né? Aí ela coloca reagindo, porém, ou seja, é parte da trajetória, faz parte desse nosso estágio, não vai durar para sempre. Olha que bacana isso, né? Reagindo, porém, e perseverando pelos empreendimentos começados, elaboraram o clima de esperança que muitos respiram, abençoados pelo sol do amor que os aquece. Porque quando a gente consegue, né, gente, vencer essas limitações e vamos fluir com o trabalho em paz, a espiritualidade nos ajuda e chega um ponto que a gente não consegue mais não viver aquilo. Aí ela continua: se tombares no afã da verdade, recomeça. Se despertares ao peso de irrefreável fadiga, recomeça. Se experimentares desespero porque demora a materialização dos teus anseios, recomeça. Espera de quem tem esperança, de quem sabe que a fruta não vai cair do pé enquanto não estiver madura, não é? O trabalho de valorização do bem é sempre de recomeço, meus irmãos, porquanto cada passo dado na direção do objetivo é vitória alcançada sobre o terreno a vencer. Então, meus queridos irmãos, que essa mensagem belíssima de Joana de Ângeles, nessa advertência amorosa, mas ao mesmo tempo verdadeira, de quem não põe panos quentes, quem mostra a verdade, mas ensina o caminho da correção, que ela possa nos inspirar, nos amparar e nos servir de recomeço para novas atitudes. Muita paz, muita alegria, muita luz na vida de vocês, ó. Que Deus os abençoe. Até semana que vem.